Pessoal, quem quiser acompanhar aí a explicação a respeito de coordenadas, tá bom? Tá aí no módulo 3 de vocês, na página 188, beleza? Tá falando aí a respeito de coordenadas, tá? O jeito que está explicando é um pouquinho diferente, mas eu imagino que não vou ter problema aí com o meu exemplo, tá? Então, olha só. Desculpa aqui que caiu a tela. Veja como o Benedito indicou as coordenadas do ponto H, né? Então, olha só, ele indicou que dois pontos, né? Desculpa, ele indicou que duas coordenadas, né? Uma referente à coluna, outra referente à linha, de tal forma, né, que está destacado aqui o ponto H. Lembrando, né, pessoal, que esse ponto aqui é só para representar essas duas coordenadas, né, em relação à coluna, né, então em relação à coluna 9 e em relação à linha 5, né. Então, olha só o que ele diz aqui no enunciado de Indem, né. Primeiro, escrevi o número correspondente à coluna do ponto H e em seguida o número correspondente à linha do ponto H. Então, se a gente notar aqui à esquerda, pessoal, o que a gente consegue perceber, né? A gente consegue perceber que na parte horizontal, né, começa em 0 e vai até 12, e na parte aqui vertical, começa em 0 e vai até 9. E como que foi essas coordenadas aqui, no caso aqui, né, indicadas aqui pelo Benedito, né? Como que ele fez? Ele fez da seguinte maneira. Primeiro ele pegou o número 9, né, para indicar as coordenadas aqui em relação à coluna, né? E depois ele indicou as coordenadas em relação à linha, né? Formando assim o ponto H, que foi exatamente o ponto que ele quis indicar para a gente, né? E o mesmo a gente vai fazer para os demais pontos, né? Para o ponto A, para o ponto B, até ali o ponto J, né? Então, por exemplo, o ponto B, a gente tem aqui que a coluna vale quanto, pessoal? A coluna vale 2, né? Vamos começar aqui no ponto A, desculpa. A gente tem ali que a coluna vale 1 e a linha vale 1. Então, a gente tem aqui o ponto A, né? Com coordenadas 1 e 1. Lembrando que o primeiro 1 é referente à coluna e o segundo é referente à linha, né? Já em relação ao ponto B, a gente olha lá no mapinha, né? O pontinho B, né? A gente tem a coordenada referente aqui à coluna ao 2, né? E referente à linha ao número 3, né? Então, a gente vai ter o ponto B com coordenadas 2 e 3. O 2 é referente à coluna e o 3 é referente à linha, né? O mesmo é válido para C, né? Se eu verificar aqui o ponto C, eu olhar lá na parte horizontal, lá embaixo, lá, eu vou ver que ele tem aqui, né? 2 aqui referente à sua coluna e 7 referente à sua linha, tendo assim as coordenadas 2 e 7, né? Onde 2 é referente à coluna, o 7 é referente à linha, e aí a gente tem ali o nosso ponto C. Para o ponto D, a mesma ideia, coluna 3, linha 2, a gente tem as coordenadas 3 e 2, né? Lembrando que 3 é referente à coluna e 2 é referente à linha, né? Já em relação ao ponto E, a gente tem 5 em relação à coluna e 6 em relação à linha, marcando assim, né, a coordenada 5 e 6, onde o 5 se refere à coluna, né, e o 6 se refere à linha, tá bom? Já em relação à coordenada F, a gente tem 6 referente ali, né, à coluna e 5 referente à linha. Ai, professor, deu em cima, no caso aqui, das coordenadas de H. Apenas uma, né? Não foram todas as... Desculpa, não foram todas. Sim, não foram todas as coordenadas. Apenas a coordenada referente à linha, né? É a mesma. E não tem problema nenhum, tá bom? Nesse caso específico, a gente tem aí que a coluna vale 6, tá? Então, a gente tem 6 para a coluna e 5 para a linha, tá? Inclusive, tá aqui para vocês verem a diferença entre o ponto E o ponto F, tá bom? Já em relação ao ponto G, a gente tem 8 para a coluna e 1 para a linha, né? Então, a gente vai ter as coordenadas 8 e 1 referente aí ao ponto G. Ao ponto H já foi o primeiro que a gente colocou. Referente ao ponto I, a gente tem 10 para a coluna e 8 para a linha, né? Então, a gente vai ter o ponto aí I. E para finalizar, né, o ponto J, a gente tem 11, né, referente à coluna e 4 referente à linha. Logo, a gente vai ter a coordenada aí
no ponto J, 11 e 4, beleza? Então, olha só, Benedito indicou as coordenadas do ponto H usando um paraordenado, né? Então, quando a gente tem, né, pessoal, essas duas coordenadas, elas também são conhecidas como paraordenado, tá bom? Um paraordenado é formado por dois números, com o primeiro indicando o deslocamento horizontal, que foi o que a gente viu aqui, né, referente à coluna, a partir do zero, e o segundo deslocamento vertical, que a gente viu ali, né, que vai de 0 até 9, referente à nossa linha, né? Sempre a partir do zero e sempre nessa ordem. Então ele já definiu para a gente, né, que primeiro a gente sempre tem que definir a coluna, né, só para posteriormente a gente determinar a linha que se encontra o ponto. Então, o ponto de referência que a gente tem é o próprio ponto, né? Onde a partir desse ponto a gente determina a coluna primeiro e depois a linha. Então, eu vou ter duas coordenadas e essas duas coordenadas recebem o nome de paraordenado, beleza? Além disso, pessoal, a gente tem aqui, né, no caso aqui, mais alguns casinhos aqui, né, bem específicos aqui, levando em consideração as coordenadas, né? Acho melhor do que falar muita coisa, são exemplos, tá? Então, olha só aqui para vocês verem. A gente tem aqui, ó, observa o quadro abaixo e indica os pares de coordenadas das figuras que se encaixam ao serem unidas, como o encaixe das imagens de coordenadas B1 e D4, né? Então, a gente tem ali as coordenadas B1 e D4, né? Como que eu sei? O B é referente à coluna e o 1 é referente à linha, né? Então, eu tenho ali, no caso, a coordenada B1 e D4, tá bom? Todas essas 7 combinações que eu coloquei aqui embaixo das figuras, pessoal, são a partir do desenho que eu peguei. Eu peguei aqui do desenho, né? No caso aí, as figuras que eu consigo aqui encaixá-las, né? De forma que elas encaixem de maneira correta, né? E a partir desses encaixes aqui, cada um são de 2 em 2, a gente vai determinar quais coordenadas que elas pertencem, né? Como, por exemplo, essa primeira, ela pertence à coluna A e à linha 4, né? Então, ela vai ter como coordenadas, né, o A4, beleza? Já a segunda figura, né, ela pertence, nesse caso, à coluna C e à linha o quê? A linha 1, né? Então, coluna C e linha 1, nota-se que elas se cruzam em um ponto em comum, né? Então, elas vão ter as coordenadas A4, C1, né? Que também são conhecidas como paraordenados, tá bom? Utilizando essa mesma ideia, a gente vai determinar para os demais, né? Para as demais figuras, né? Então, do próximo desenho, eu vou ter como coordenadas, né? Em relação à coluna, né, pessoal? A coluna B e a linha 4, né? Já a segunda figura, eu vou ter em relação à coluna C e linha 3, tá? Então, vou lá na coluna C, pego a linha 3, elas vão se cruzar em um ponto comum, aonde elas se cruzarem, esse é referente ao paraordenado, beleza? Já em relação à segunda figura, né, a gente tem duas aqui. Em relação à primeira aqui, né, a de cima, a gente tem coluna C, né, linha 4, e a segunda figura a gente tem coluna A e linha 2, né? O mesmo acontece para a próxima figura, que eu tenho para ordenado A3, B2, B3, A1, D3 e D2 e C2 e D1, beleza? Então, a respeito de coordenadas são isso, né, pessoal? Sempre primeiro, né, por isso que eu estou teclando tanto, pegar primeiro a coluna e posteriormente a linha referente a essa coluna, beleza? Vou fazer um desenho aqui rapidinho aqui para vocês. Vai ficar um pouquinho mais extenso, mas é necessário. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, vai dar certo aqui agora. Então, eu tenho aqui, ó, esse carinha aqui primeiro. Então tá aqui, ó, beleza? Agora eu vou desenhar aqui, pessoal, as unidades que eu disse para vocês, né? Que tem que ser a mesma distância, a uma unidade, né? Essa aqui determina aí. Então, beleza. Lembrando que aqui onde ela se cruza é a origem, é o 0. Então, eu tenho aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E o mesmo vai acontecer aqui, ó.
Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, a gente nem tem a malha quadriculada aqui, né? Que esses pontinhos aqui para ajudar a gente. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um ponto A, meninos. E nesse ponto A eu queira as coordenadas, por exemplo, né? O para-ordenado. Eu tenho aqui o para-ordenado 4 e 3, né? Lembrando que esse 4 é referente, né, pessoal? Ó, o 4, ele é referente à coluna. Então, eu vou pegar a coluna 4. E o 3 é referente à linha, né? Então, vou pegar a linha 3. Beleza? Então, vem aqui, ó. Eu vou pegar a coluna 4. Ai, professor, como que o senhor vai fazer isso aí? Dá muito trabalho e tal. É bem simplesinho. Você vem aqui, ó, pega a coluna 4, ó, parte aqui da coluna 4. Problema você subir até aqui não, que eu vou explicar uma coisa aqui bem interessante para vocês. E linha 3. Você vem aqui na linha 3, ó. Beleza? O que que acontece aqui, pessoal? Acontece o seguinte, né? Acontece que eles se cruzam em um ponto em comum. Esse ponto aqui comum aqui, pessoal, que é o para-ordenado, né? Que é onde ele se encontra, onde verifica-se que é o ponto A, com as seguintes coordenadas, né? No caso, horizontal 4, né? E linha quanto? E linha 3, né? Então tá aqui a representação do nosso para-ordenado, beleza? Vou apagar aqui, meninos. Vou colocar menorzinho para ficar mais elegante. Pra ficar mais bonitinho, ó. Então vai daqui até aqui. Daqui até aqui, beleza? Então tá ali, né? É referente ali ao nosso para ordenar. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha outra, né? Outro para ordenado, sei lá, um ponto B com as coordenadas, né? Colocando aqui dentro do parênteses, com as seguintes coordenadas: 3 horizontal e 6 vertical, beleza? Então, o 3, primeiro eu vou localizar ele, né? Olha que o 3 está aqui. Em vez de eu colocar esse tracinho, eu vou colocar aqui pontilhadinho. Por que pontilhadinho? Fica mais legal, né? A gente usa mais no plano cartesiano esse pontilhadinho. Então, o 3 é aqui, no caso, é referente à coluna, né, pessoal? Então, tá aqui a coluna e a nossa linha é a linha 6. Eu vou colocar o mesmo pontilhadinho. Beleza? Então tá aqui o pontilhadinho. Eles vão se cruzar nesse ponto, eu paro por aqui. E aqui eu tenho o para-ordenado, né? No ponto B, né? Se eu quiser colocar representado aqui, eu posso colocar 3 e 6 sem problema nenhum. Beleza? Vamos fazer mais um? 3 minutos? Dá para fazer mais um. Vou fazer o ponto C. O ponto C, sei lá, com o para-ordenado 1, né? Para a coluna, e 4 para a minha linha, né? Eu vou pegar aqui um para a coluna e 4 para a linha. Pessoal, o que que a gente vai fazer? Em vez da gente fazer uma linha, né? A gente vai fazer uma linha pontilhada, tá? Então, eu vou pegar aqui a coluna, vou até lá no 4, ó. Lá no 4 eu paro, porque eu vou partir minha linha de lá, né? E vou pegar aqui a linha no número 4, ó. Exatamente como eu havia informado para vocês. E vou marcar o meu ponto aqui, né? Esse aqui é referente, então, ao meu ponto C, com as coordenadas 1 para a coluna e 4 referente a quem? A linha. Beleza? E para a gente terminar aqui, eu vou pegar um ponto aqui, um ponto P de Pedro, professor Pedro, tá? Quais que serão as coordenadas aqui referentes aí, né, a esse ponto, né? Sei lá, vamos pegar aqui, pode ser, vamos pegar aqui, ó, 3 para a coluna e 2 para a linha, né? Então, vou pegar 3 e 2. Então, primeiro eu vou fazer coluna, vou colocar aqui em amarelo. Amarelo não, vamos colocar outra cor. Vou colocar aqui em rosa. Então, eu vou pegar primeiro o 3, né? Aqui referente à coluna. Olha aqui onde está o 3 referente à coluna, né? Vou até lá no 2. Eu vou colocar aqui entre o outro espaço. Vou parar no 2 e vou fazer a linha agora no 2, né?
Vou levar até lá a minha linha na minha coluna 3. Foi, ó. Com isso, né, elas se cruzam nesse ponto, esse ponto é em comum, e a partir desse ponto a gente tem o ponto P, né, do professor Pedro, que é referente às seguintes coordenadas, né, o paraordenado 3 para a coluna e 2 para a linha. Beleza? Então, meninos, é isso. Valeu!